Paz do Senhor para todos. Eu quero deixar um versículo aqui, Mateus capítulo de número 7. Mateus capítulo 7, o próprio Yeshua diz, né? Não julgue para que não seja julgado, porque com a medida que julgar, serão julgados. Se você for analisar esse texto, é um texto muito bom de ser aplicado na nossa vida, porque nós, seres humanos, gostamos muito de julgar as pessoas, mas a igreja ainda não recebeu esse poder para julgar. A igreja recebeu o poder para pregar o evangelho, expulsar demônio, falar novas línguas, né? Pôr as mãos sobre os enfermos e os enfermos ser curados. A igreja recebeu esse poder. Mas está dizendo aí em Mateus capítulo 7, diz, o próprio Yeshua está falando, que a pessoa, por julgar, ele se encontra com uma trave, e não consegue enxergar o cisco no olho do irmão. Então, o que é que ele tem que fazer? Primeiro, ele tem que tirar a trave. Ele tirando a trave do olho, ele vai enxergar bem. Aí ele vai lá e tira o cisco do olho do irmão. Como é que essa trave ela vai ser dissipada? Como é que essa trave vai ser dissipada se nem todos querem ouvir a palavra? Como é que essa trave vai ser dissipada se nem todos querem receber o evangelho? A Bíblia diz em João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Paulo estudou na escola de Gamaliel muitos anos, mais de 10 anos na escola de Gamaliel. E saiu de lá doutor, formado, ele estudou a lei de Moisés, os salmos, os profetas, estudou tudo. Só que quando ele sai de lá, ele vai fazer o quê? Consentiu na morte de Estevão, guardava as vestes do que matava Estevão, entrava pelas casas, fazia os santos blasfemar o santo nome de Yeshua. Isso Paulo com a trave nos olhos. Perseguiu a igreja, perseguiu os irmãos. O bicho era terrível, era um fariseu terrível, ainda que ele fosse da tribo de Benjamim, né? Mas vivia um fariseísmo terrível, Shaul. E ele vai perseguir o caminho, mas ele vai ter um encontro com a verdade. No caminho de Damasco, ele tem um encontro com a verdade, aquele resplandor de luz, deixa ele cego. E ele não vê, não enxerga, e ele diz: quem é esse? Eu sou Yeshua, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os grilhões ou contra a corrente. O que é que eu aprendo aí? Eu aprendo em Atos 9:18, que as escamas caem do olho de Shaul. E ele passa, depois que é batizado, ele passa a confirmar pela lei, provando pelas escrituras que Yeshua era o Cristo ressurreto, aquele que foi crucificado. Quer dizer, a trave caiu porque ele teve o conhecimento da verdade. Ele agora enxerga bem. Shaul agora está enxergando bem. E enxergando bem, ele vai dizer coisas, irmãos, que nenhum outro, poucos disso que Shaul disse, baseado na palavra com revelação, poucos. Depois que ele enxerga bem, em Gálatas capítulo 1, a Bíblia fala que ele repreende Pedro. Quando eu vi que Pedro não andava bem conforme a verdade do evangelho, disse na presença de todos: tu sendo judeus, obriga o gentio a viver como judeus, né? Tu sendo judeus não vive como judeus, mas vive como gentio, porque obriga o gentio a viver como os judeus. Quer dizer, Paulo, depois que ele enxerga a verdade, ele repreende até o apóstolo Pedro, que andou com Yeshua, que comeu com Yeshua. Mas por que ele repreendeu Pedro? Porque agora as escamas caiu do olho dele, a trave saiu, e ele enxergou o caminho bem, de forma extraordinária, a ponto de enxergar um cisquinho no olho do apóstolo Pedro e tirar. É isso que o Eterno quer que a gente aprenda. É isso que o Eterno quer que nós venha conhecer a verdade. E eu louvo a Deus porque o Espírito de Cristo tem me despertado, né? Tem arrancado dos meus olhos essa trave. A trave impede a criatura
de se vir o Criador. A trave impede, muitas vezes a trave é um templo levantado por mão de homem, muitas vezes a trave é um dízimo forçado, né? Sem saber explicar o que significa dízimo, como que tem que ser dado. Às vezes a trave é uma doutrina de homem, às vezes a trave é o ficar caindo, às vezes a trave é um monte de coisa, porque eu fico triste quando eu vejo alguém falar assim, eu sou assembleano roxo, já está negando Cristo. Eu sou pentecostal até o tutano, já está negando Cristo. Por quê? Porque está com a trave, e a trave não deixa enxergar, a trave não deixa enxergar. Se você não despojar de doutrina de homem, jamais você vai enxergar a verdade, as virtudes de Deus, as maravilhas de Deus. Então, essa palavrinha de hoje, fique com ela aí, guarde no seu coração e vai meditando. Tira ela, tira a trave a partir do momento que você conhece a verdade. E toda a verdade de Deus já está revelada no seu Filho. Toda a verdade de Deus já está revelada no seu Filho, que é através da sua santa e inerrante palavra. Que Deus abençoe. Até um próximo videozinho curtinho, em nome de Yeshua.